E aí, pessoal, vamos para mais uma resolução de questão do Enem de 2021 agora. Essa questão ela fala sobre escala, o tema dela, o assunto dela é sobre escala. Vamos fazer a leitura aqui. Um parque temático brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de Liechtenstein. O castelo original, representado na imagem, está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos de 1840 e 1842, após duas destruições causadas por guerras. O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 cm e 7 cm. A escala utilizada para fazer a réplica é... Então, a gente quer determinar aqui a escala utilizada. Beleza? Vamos lá, vamos ver aqui quais são as informações que nós temos. Bom, esse castelo ele possui uma ponte, né? A gente vai utilizar as medidas dessa ponte para poder determinar a escala que foi utilizada. A ponte em tamanho real, ela tem 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. Mas na miniatura, na maquete feita por este artesão, este comprimento de 38,4 metros ele é representado por 160 centímetros. E esta largura de 1,68 é representada por 7 centímetros. Como que a gente vai fazer para determinar, então, a escala utilizada por esse artesão? Veja que aqui a gente tem essas opções. A escala, geralmente, ela apresenta esse formato aqui, como a gente está vendo nas alternativas. 1 para 576, 1 para 240, né? A gente faz a leitura dessa forma, né? 1 para 576, 1 para 240, 1 para 24, 1 para 4,2 e 1 para 2,4. Para a gente determinar essa escala, a gente vai utilizar esta equaçãozinha aqui. Ó. A escala ela é a razão entre Dzinho e Dzão. Quem é Dzinho e Dzão? Dzinho é a medida do objeto ou do desenho que está representado ali naquela representação. Nesse caso, é a medida que está na maquete. E Dzão é a medida real que esta medida da maquete representa. Beleza? Vamos lá. Para a gente poder fazer esta razão aqui, a gente precisa ter todas as unidades de medida, né? Todas as medidas aqui no caso, em mesma unidade de medida. Então, a gente vai transformar estas metragens aqui, ó, que estão em metros, vamos transformar elas para centímetros. Porque na escala essas medidas elas estão em centímetros também. Então nós vamos ter aqui, ó, primeiramente, 38,4 metros. Se a gente converter para centímetros, né, para a gente transformar de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, 38,4 metros transformados para centímetros serão 3.840 centímetros. E 1,68 metros transformados para centímetros, né? A gente multiplica por 100, a vírgula vai andar duas casas, então vamos ter 168 centímetros. Tranquilo? Vamos lá então. Aqui a gente vai precisar utilizar apenas uma dessas medidas aqui, né? Ou o comprimento em tamanho real e na representação, né? E na maquete, ou a largura na maquete e no tamanho real. Vou utilizar a largura, porque são números mais baixos, né? 7 centímetros e 168 centímetros. Vou utilizar a largura para a gente poder determinar aqui esta escala. Então, nessa situação, Dzinho é a medida da largura aqui na representação, na maquete, 7 centímetros. É a razão entre 7 centímetros e Dzão, que é a medida que estes 7 centímetros representam. Estes 7 centímetros eles representam 168 centímetros em tamanho real. 7 para 168. Observa que a gente precisa encontrar algo assim como está mostrado aqui nas alternativas. O nosso denominador aqui no caso ele precisa ser 1.
Então, para a gente encontrar o denominador 1, vamos dividir por 7 em cima e embaixo, né? Porque a gente tem o numerador aqui igual a 7, então para a gente encontrar o numerador 1, a gente precisa dividir por 7. Então, dividindo por 7, numerador e denominador. Vamos dividir por 7. 7 dividido por 7 dá o próprio 1. E 168 dividido por 7, se a gente fizer essa operação, nós vamos ter como resultado 24. Ok? Então, a escala que foi utilizada para fazer esta maquete é a escala de 1 para 24. E aí, a alternativa que responde essa questão para a gente é a alternativa C, 1 para 24.